Depois de assistir centenas de vídeos do Bruno Perini falando sobre dinheiro, investimento, patrimônio e principalmente depois de ter tido a oportunidade de conhecer pessoalmente ele, eu comecei a perceber que algumas das ideias que ele ensina acabaram mudando muito a minha trajetória como investidor. Elas mudaram a forma desde como eu enxergo o dinheiro, a minha carreira, o consumo até a construção de patrimônio. E foi pensando nisso que eu resolvi compilar algumas das lições mais importantes do Bruno Perini, aquelas que mais ficaram comigo. Não necessariamente as mais famosas, nem necessariamente as mais complexas. Quando eu parei para pensar, eu percebi, nossa, isso realmente mudou o jogo aqui para mim. E antes da gente começar e de eu te passar essas lições, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque não te custa nada, me ajuda muito e assim você recebe todos os próximos vídeos que eu postar aqui nesse canal. Então, para você não perder nada, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se. Clicou? Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Pra gente começar, eu quero colocar uma ressalva importante. Esse vídeo não é um vídeo para falar que o Bruno Perini tá certo em absolutamente tudo que ele fala. Também não é uma recomendação para você seguir os investimentos dele. Eu tô falando da minha experiência aqui, das ideias que eu consumi ao longo dos anos, das conversas que eu tive com ele e principalmente das lições que eu pessoalmente levei para minha vida. Vamos começar com uma das ideias que mais mudou a minha visão sobre educação financeira. Você precisa aprender a ganhar mais dinheiro. Isso parece óbvio, né? Mas acredite se quiser, não é assim que a maioria das pessoas pensa. Quando alguém começa a estudar finanças, normalmente ela encontra uma série de conteúdos sobre como economizar, como cortar gastos, como gastar menos, como montar uma planilha, como economizar no supermercado, como reduzir despesas. Não me leva a mal, tudo isso é importante. O problema é quando a pessoa transforma o ato de economizar na estratégia inteira, porque existe um limite para o quanto você consegue economizar. Se você ganha 2.500 por mês, por exemplo, você pode cortar o delivery, pode cancelar algumas assinaturas, pode sair menos, pode procurar mais promoções, mas você ainda precisa comer, morar, pagar contas, se locomover, ter algum lazer. Então existe um limite. Agora pensa no outro lado. Quanto você consegue aumentar sua renda? Olha, ao meu ver é infinito. Você pode aprender uma habilidade, pode trocar de emprego, pode negociar um salário, pode fazer um trabalho paralelo, pode prestar serviços, pode empreender, pode fazer muita coisa. E aí que entra a mudança de mentalidade que eu considero muito importante. Economizar faz você perder menos dinheiro, mas aumentar sua capacidade de gerar renda, de ganhar mais, pode fazer com que você ganhe muito mais dinheiro. Lição número 2. Não deixe o seu padrão de vida crescer na mesma proporção que a sua renda. Olha, eu não sei o quão bem você conhece a história do Bruno Perini, mas te trazendo um contexto aqui, ele foi militar durante vários e vários anos e ele ganhava um salário de militar na época em que ele conseguia guardar uma boa porcentagem do salário dele. Então, ele conseguiu acumular e chegar quase nos R$ 1 milhão sendo CLT. Só que a grande maioria das pessoas não faz isso. Existe uma grande armadilha na hora que você está construindo patrimônio, na hora que você está guardando dinheiro, que é o seguinte: a pessoa começa a ganhar seus R$ 3.000 por mês, o custo de vida é 2.500, então sobra 500, né? A pessoa recebe uma promoção, agora passa a ganhar 5.000 por mês e pensa, pô, agora eu posso melhorar minha vida, né? E não existe nada de errado nisso. Antes que você me cancele, você trabalhou para ganhar mais e tem o direito de aproveitar. O problema aparece quando a renda e os gastos aumentam juntos, na mesma proporção. Você muda de apartamento, troca de celular, compra um carro melhor, não quer mais pegar ônibus, quer pegar um carro, não quer mais fazer comida em casa, quer pedir iFood. E aí você ganha mais e consegue investir o exato mesmo valor. Te sobra o mesmo valor que antes da promoção. Depois ganha 7.000, acontece a mesma coisa. Depois 10.000, a mesma coisa. Então isso não é um erro casual, uma coisa que acontece de vez em quando. Isso é um padrão, isso tem nome. É a inflação do estilo de vida. Ela é perigosa justamente porque você não sente que está fazendo algo errado. Na verdade, você sente que está melhorando de vida. Tá vencendo. E na prática você tá. Só que existe uma pergunta que você precisa se fazer. Quanto dessa melhora tá indo pro seu presente e quanto dessa melhora tá indo pro seu futuro? Sempre pensa nisso. Porque senão, não vai adiantar você ganhar R$ 1 milhão por mês, porque você vai gastar tudo. Às vezes o segredo não tá em ganhar mais, e ser mais eficiente em conseguir ter um bom equilíbrio das suas contas. Lição número 3. O tempo é um dos seus maiores ativos. Essa talvez seja uma das lições mais conhecidas no mundo dos investimentos e que o Bruno Perini reforça constantemente nos vídeos, mas eu demorei para entender. Mas na prática, eu demorei um pouquinho para entender ela. Olha, para pensar uma coisa. Todo mundo quer saber qual investimento rende mais, qual ação está mais barata,
qual fundo imobiliário paga mais dividendo. Mas poucas são as pessoas que perguntam: por quanto tempo eu consigo permanecer investindo? E essa pergunta é muito mais importante do que parece, porque o tempo muda completamente a matemática quando se fala em investimentos. E todo mundo conhece o conceito dos juros compostos, mas existe uma coisa que pouca gente fala. No começo, quando você está guardando dinheiro, é pouco dinheiro, você guarda pouco tempo, a bola de neve é extremamente pequena. Você olha para os rendimentos e pensa: nossa, isso não vai fazer diferença nenhuma. E de fato, no começo não vai. Seus aportes provavelmente vão fazer muito mais diferença do que os rendimentos. Mas com o passar dos anos, o patrimônio vai crescendo, os rendimentos crescem juntos e daí você começa a reinvestir eles. E os rendimentos começam a gerar rendimentos dos rendimentos. E chega um momento em que você percebe o dinheiro que você acumulou começando a produzir uma quantidade relevante de dinheiro sozinho. E é aí que o jogo começa a ficar interessante. Só que o grande problema é que a internet ama velocidade. E existe uma grande contradição aí. A construção de patrimônio, o guardar dinheiro, é algo lento que acontece com o passar dos anos. Mas a internet, ela é muito rápida. Você abre o TikTok e vê que alguém ganhou dinheiro com uma criptomoeda. Abre o Instagram e vê alguém mostrando uma carteira de 1 milhão. Abre o YouTube e tem alguém ensinando a ficar milionário antes dos 25 anos. E aí você começa a pensar que tá atrasado. Só que você tá comparando o primeiro capítulo da sua história com o capítulo 20 da história da outra pessoa. E isso pode fazer você tomar decisões extremamente ruins. Você vai começar a buscar investimento que vai multiplicar rápido, ação que vai explodir, a próxima oportunidade, o próximo trade. E quanto maior a sua pressa, maior o risco que você aceita. Então entenda que o tempo está a seu favor. Não espere ter muito dinheiro para começar. Tem uma frase muito perigosa que as pessoas repetem por aí, independente da idade: quando eu ganhar mais, eu começo a investir. Aí a pessoa vai lá, chega nos 5 mil reais e fala: não, pô, quando eu ganhar 7 mil eu começo. Chega nos 7 mil, aí fala: não, quando eu chegar nos 10 eu começo. E nunca começa. Entenda que você não precisa começar grande. Pode ser 50 reais, 100 reais, 200 reais. O valor inicial importa muito menos do que construir o hábito e do que ter o tempo a seu favor. A quarta lição é: você não precisa acertar tudo. Uma das coisas que mais mudou a minha cabeça quando eu comecei a estudar sobre os investimentos foi entender que investir bem não significa você acertar sempre. Na verdade, talvez seja justamente o contrário. Você pode estudar uma empresa, fazer uma análise, ler os resultados, entender o setor, olhar para a gestão, ainda assim tá errado. Porque o futuro ele é incerto. E essa é uma das primeiras coisas que você precisa aceitar quando começa a investir. Você não controla o futuro. A taxa de juros, o câmbio, a inflação, uma mudança regulatória, uma crise econômica, uma decisão do governo. Você pode até tentar analisar tudo isso, mas não consegue controlar. E é justamente por isso que existe uma diferença enorme entre fazer uma análise e ter certeza. Uma análise pode te dizer: eu acredito que existe uma boa probabilidade disso acontecer, mas não deveria significar: eu tenho certeza que isso vai acontecer. Parece uma diferença pequena, mas muda completamente o comportamento do investidor. E hoje em dia existe uma obsessão enorme com previsão. Pô, será que a bolsa vai subir? A bolsa vai cair? A Selic vai cair? O dólar vai disparar? Será que esse fundo imobiliário vai aumentar os dividendos? E claro que entender o cenário é importante, mas existe uma armadilha aí. Você começa a acreditar que para você ganhar dinheiro com os investimentos, você precisa conseguir prever o futuro. E não precisa disso. Você precisa tomar boas decisões com as informações que você tem hoje e estar preparado para mudar de opinião quando as informações mudarem. Esse é o jogo dos investimentos. Essa é uma das lições que o Bruno Perini traz na sua filosofia de investimentos, na sua própria carteira pessoal. Lição número 5: não transforme os seus investimentos em entretenimento. Agora chegamos em uma lição que eu considero especialmente relevante, principalmente na era em que nós vivemos, a era das redes sociais. Olha, eu não sei se você já reparou, mas investir virou entretenimento. E talvez você esteja fazendo isso sem perceber. Você abre o YouTube e pesquisa 3 ações que vão explodir, depois 5 fundos imobiliários baratos, depois essa ação tá prestes a subir, depois o maior risco da bolsa, e por aí vai, tá? Você assiste um, depois outro, e termina o dia pensando: porra, hoje eu estudei sobre investimentos. Mas será que estudou mesmo ou só consumiu informação? Tem muita diferença entre essas duas coisas, viu? Até porque informação não é necessariamente conhecimento. Você pode saber quanto o Ibovespa subiu hoje, qual ação caiu mais, qual fundo imobiliário anunciou dividendos, e ainda assim não entender nada sobre por que você possui uma determinada ação, qual era o seu objetivo, qual risco você está assumindo, qual horizonte de investimento você possui, qual seria o motivo para vender. E essa diferença é gigantesca, porque informação demais pode gerar uma falsa sensação de conhecimento. Um grande erro é achar que você precisa fazer alguma coisa a todo momento. Existe um comportamento que eu acho muito perigoso. A pessoa fica olhando a carteira todos os dias. Se a ação caiu, ela fica com vontade de vender.
outra ação subiu, ela fica com vontade de comprar. Depois de uma oportunidade, troca a ação. Depois lê uma notícia, muda novamente. E passa o tempo inteiro mexendo. Isso dá uma sensação de produtividade, né? Mas movimento não é progresso. Você pode movimentar sua carteira 10 vezes em um mês e não ter construído absolutamente nada mais. Enquanto outra pessoa pode ter simplesmente feito os seus aportes, acompanhar o resultado e tá seguindo a vida. Isso é muito mais interessante porque você não fica viciado nessa coisa de ficar olhando para a carteira. Isso aumenta a sua ansiedade, que agrega muito pouco. Isso é algo que o Bruno Perini fala, isso é algo que outros grandes investidores falam, que você vai passar 10, 15, 20% do tempo investindo, os outros 80% do tempo esperando. E é justamente aí que investir pode se tornar algo chato. Essa é uma ideia que eu gostaria que mais pessoas entendessem. Investir pode ser chato e talvez isso seja uma coisa boa, porque na prática você pode fazer o seu aporte, acompanhar os seus investimentos, receber seus dividendos, investir, estudar quando necessário e continuar a sua vida. Você não precisa sentir adrenalina, não precisa descobrir uma nova oportunidade toda semana, não precisa olhar a cotação da ação 5 vezes por dia, porque o seu objetivo não é ter uma carteira emocionante. O seu objetivo é guardar dinheiro, é construir patrimônio, é viver de renda um dia, e são coisas completamente diferentes. E depois de consumir e principalmente absorver e aplicar todas essas lições do Bruno Perini na minha vida pessoal, eu percebi que uma das coisas que mais mudou para mim foi que eu parei de enxergar essa vida de investidor como uma corrida. Eu não preciso ser o primeiro, eu preciso ter mais dinheiro que alguém da minha idade. Eu não preciso mostrar minha carteira, eu não preciso provar nada para ninguém. Porque existe uma diferença enorme entre parecer rico e ser financeiramente livre. E se eu tivesse que resumir todo esse vídeo, essas 5 lições, em algumas frases seriam essas. Aprenda a ganhar mais, porque existe um limite para o quanto você consegue economizar. Não deixe seu padrão de vida consumir toda a sua renda, porque ganhar mais não necessariamente significa construir mais. Comece cedo e dê tempo ao dinheiro, porque os primeiros resultados podem parecer pequenos, vão ser pequenos, mas o tempo muda completamente essa matemática. Aceite que você vai errar, você não precisa acertar tudo. E não transforme seus investimentos em entretenimento. Você não precisa descobrir uma nova oportunidade todos os dias. Você precisa continuar jogando. Talvez essa seja a maior conclusão que eu tiro depois de todas essas ideias. Construir patrimônio, guardar dinheiro, não tem fórmula mágica. É construir uma vida financeiramente sustentável. Você começa a ganhar mais, controla o seu padrão de vida, investe, aprende, erra, conserta, continua e deixa o tempo fazer o resto. Mas agora eu quero saber de você. Ficou faltando alguma lição nesse vídeo aqui? Deixa aqui nos comentários e comenta se teve alguma lição do Bruno Perini que mais te marcou também, combinado? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, quem sabe uma parte 2, quem sabe eu falando de outro influenciador, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Assim eu sei que você gostou desse conteúdo e eu vou trazer mais e mais vídeos como esse. Lembrando que tem outros vídeos aqui no canal falando sobre economizar dinheiro aqui, né? Vai estar passando um vídeo aí na sua tela com 30 formas de economizar dinheiro ainda essa semana. Então, clica nesse vídeo e vai correndo assistir, beleza? Eu agradeço mais sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!